Fala galera, seja bem-vindo ao canal Estudar Mais Biologia. Nesta aula vamos falar sobre evolução. Evolução que é um assunto muito importante, porém muito complexo, e hoje você vai aprender de forma rápida, simples e objetiva. Quando se fala de evolução, não podemos esquecer desses dois cientistas que foram os maiores contribuidores para a explicação da teoria evolutiva que nós conhecemos atualmente, que é o Charles Darwin e o Lamarck. O Lamarck ele foi um dos primeiros a falar sobre evolução, porém ele criou duas leis que atualmente essas leis não são válidas, porque Charles Darwin criou a teoria que nós conhecemos hoje como a teoria da seleção natural, a teoria evolutiva. Vamos conhecer um pouco como esses dois cientistas contribuíram para a teoria evolutiva que nós conhecemos hoje. O Lamarck ele foi um dos primeiros a falar sobre evolução. Ele criou duas leis para explicar como os seres vivos evoluíram, que é a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Vale lembrar que nem Lamarck e nem Darwin conheciam a genética, porque a genética ela foi desenvolvida por Mendel alguns anos depois. Então Lamarck nem Darwin sabia das leis da transmissão dos caracteres através da genética, e sim eles fizeram deduções com base em suas observações. A lei do uso e desuso de Lamarck diz o seguinte, que quando o indivíduo ele usa muito uma parte do seu corpo, ela se desenvolve. E quando ele deixa de usar, ela também deixa de se desenvolver e atrofia. Por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo desse pássaro, que é um pássaro que eu utilizo em todos os meus vídeos, que é o pássaro louco. Esse pássaro aqui, ele quer crescer. Ou seja, para ele poder crescer, ele vai ter que usar muito essa parte do corpo dele, que é as pernas. Então ele vai usar e a perna vai se desenvolver. Por exemplo, esse pássaro ele vive em um local que é alagadiço. Então para ele poder sobreviver nesse local que é alagadiço, ele precisa com que suas pernas sejam grandes. Se ele tiver a perna curta, ele vai morrer afogado ou não vai conseguir voar também. Então para ele poder crescer, ele tem que esticar suas pernas usando assim, e com isso ele consegue sobreviver nesse ambiente alagadiço. Ou seja, eu uso muito uma parte do meu corpo, ela se desenvolve. Se eu não usar, ela se atrofia. Então, para esse pássaro sobreviver nesse ambiente, ele tem que usar muito essa perna. Ele tem que ficar pulando igual um coelho e essa perna dele vai crescer e assim ele consegue sobreviver em um local alagadiço, porque ele usou, desenvolveu. Isso ele quis fazer. A segunda lei da transmissão dos caracteres adquiridos diz o quê? Que quando ele usa muito uma parte do corpo dele, ele acaba transmitindo para os filhos. Ou seja, esse pássaro, quando tiver um filho, ele vai transmitir essa característica desenvolvida para o seu filho. Eu vou transmitir os caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ela foi utilizada por Lamarck para tentar explicar a evolução. Quando Lamarck utiliza essas leis, fica claro que o indivíduo ele quer se adaptar ao meio, ele quer usar para desenvolver e poder assim sobreviver em um ambiente. Ou seja, o indivíduo ele atua sobre o meio, ele quer que a característica aconteça. Então o pássaro ele quer que a perna dele cresça, ele vai ficar pulando, esticando e ela vai desenvolver. Quando ela desenvolver, ele vai transmitir para os seus descendentes. Só que hoje nós sabemos que isso não acontece. Vou usar o velho exemplo da academia. Quando uma pessoa ela está na academia, ela faz exercícios, a musculatura dela cresce, ela vai passar essa característica para os filhos dela? Ou seja, ela usou muito uma parte do corpo e desenvolveu. Mas quando ela tiver um filho, o filho vai nascer bombado, vai nascer musculoso? Claro que não. Por isso que essas leis de Lamarck ela foi facilmente derrubada, porque o indivíduo não transmite as características que ele adquiriu com o tempo. Por exemplo, hoje nós sabemos que isso aqui é o fenótipo. Quando você usa muita parte do seu corpo, você se desenvolve. Isso é uma característica fenotípica. Eu não vou transmitir essas características fenotípicas. Eu transfiro para o meu filho aquilo que está no meu DNA. Mas como eu falei para vocês, o Lamarck não conhecia nada de genética. Por isso que ele fez essas leis e deduziu dessa forma. Então um exemplo aí. Se você está andando de moto, você cai de moto. E aí o médico disse que tem que amputar um dedo seu. Quando você tiver um filho, você vai transmitir essa característica de 4 dedos para o seu filho? Claro que não. A não ser que tenha acontecido a mutação genética. Mas para Lamarck ficou claro o seguinte, que quando o indivíduo ele quer desenvolver uma característica, ele usa muito ela, e quando ele não quer desenvolver, ele deixa de usar, e depois ele vai transmitir para os seus filhos, certo? Já para Charles Darwin não existe essa questão de uso e desuso. Na verdade, para Charles Darwin,
O que existe é que a natureza seleciona os indivíduos mais bem adaptados. Ou seja, para Charles Darwin, a natureza seleciona as características favoráveis. Para Charles Darwin, o indivíduo que possui as características mais adaptadas consegue sobreviver àquele ambiente. Por exemplo, o exemplo aqui do pássaro que está querendo sobreviver em um determinado rio. Para Charles Darwin, os indivíduos da mesma espécie, eles possuem variações nas suas características. Ou seja, eles não são iguais. Então o pássaro aqui que quer sobreviver nesse ambiente, para ele conseguir sobreviver, ele tem que ter as pernas não muito grandes e nem muito pequenas, porque senão ele se afoga. Olha, esse pássaro aqui está dentro da água, está afogado. Esse outro aqui está muito grande, ele pode quebrar a perna dele. Então a natureza vai selecionar aqueles indivíduos que possuem adaptações para o ambiente. Exemplo aqui, esse pássaro ele tem as adaptações favoráveis? Não, então a natureza vai selecionar ele. Enquanto esse outro aqui também não tem as adaptações favoráveis para esse ambiente. Então a natureza também vai selecionar. O que vai permanecer nesse ambiente é aqueles pássaros que possuem a característica favorável para o ambiente. Talvez até esse que não consiga sobreviver, porque ele está muito além do nível da água. Então não vai conseguir se abaixar, não vai conseguir comer, vai correr, vai cair, vai quebrar a perna, vai morrer. Então a natureza seleciona aqueles indivíduos mais adaptados para o ambiente. Não é porque o indivíduo quer sobreviver, não é porque ele quer crescer a perna ou diminuir a perna. Não, ele simplesmente nasce com a característica favorável para o ambiente. Então quem é o vencedor? Esse pássaro aqui, que ele tem as pernas do tamanho adequado para a quantidade de água, para a questão da sobrevivência. Isso seria o ideal, porque assim ele não vai se afogar e ele não vai correr e quebrar a perna, que nem poderia acontecer com esse outro pássaro aqui. Então ele é adaptado para o ambiente que ele vive. Não quer dizer que ele é mais forte que os outros, não. Ele apenas possui as características favoráveis para o ambiente e a natureza seleciona aqueles bem adaptados ao ambiente. Resumindo, para Lamarck, o indivíduo ele quer se adaptar ao meio. Para Lamarck, o indivíduo ele tem uma marcha para a perfeição. Então ele quer se adaptar, ele consegue se adaptar ao meio e assim ele consegue sobreviver naquele meio e transmitir as características dele para os descendentes. Para Darwin não. A natureza, ela seleciona e a natureza não é direcional. Ela seleciona em várias direções. Então não é que o indivíduo queira se adaptar ao ambiente, e sim aqueles que nascem com as adaptações, aqueles que nascem com as características favoráveis, conseguem sobreviver ao ambiente. Hoje em dia a teoria aceita para explicar a evolução é a teoria do Charles Darwin, a teoria da seleção natural, que é a teoria em que a natureza seleciona os indivíduos com as adaptações favoráveis. Então esse é um resumo rápido, simples, te mostrando a diferença básica do Darwin para o Lamarck, e os dois explicam a teoria evolutiva, cada um de uma visão diferente. Claro que Lamarck ele foi muito importante para o desenvolvimento da teoria evolutiva, porém Charles Darwin chegou com a sua teoria e mostrou que não, que é a seleção natural que manda no pedaço e que o pássaro louco consegue sobreviver porque ele possui as adaptações favoráveis para o ambiente que ele vive. Certo, pessoal? Essa foi mais uma aula do Estudar Mais Biologia. Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal.